Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 15 de abril, terça-feira da Semana Santa. Com muita alegria, estamos assim vivenciando a grande semana da nossa igreja, a grande semana litúrgica, nos preparando para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E hoje, com muito prazer e alegria, convido você e sua família para assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, tirado do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo do 21 ao 33, do 36 ao 38. Eu esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertado, os discípulos olhavam um para o outro, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão amassado ao molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executai-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isto. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe quisesse dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo que eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas se me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, percebamos que a palavra de Deus desta terça-feira da Semana Santa continua a nos introduzir na celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, isto é, ao tríduo pascal. O evangelho de hoje, segundo João, nos coloca na cena bíblica do anúncio de Jesus, de que um dos que comia com ele o ia trair. Este anúncio surpreendeu a todos, pois afinal todos eram discípulos e seguidores de Jesus. O trair, amados irmãos, queridas irmãs, o trair é renunciar a essa condição, é perder o sentido da própria existência. Visto que, segundo Pedro, aprendemos que ser discípulo é dar a vida, é entregar-se ao Mestre, é ser dele e somente a ele servir e adorar. Pedro, embora vacilante, entende o real sentido do discipulado. A característica fundamental dos seguidores de Jesus é a adesão à pessoa de Jesus. Meus irmãos, queridas irmãs, a cena bíblica que o Evangelho apresenta hoje nos traz a bela imagem da última ceia, a última reunião de Jesus com seus discípulos. Nela, Jesus se dirige aos discípulos já em tom de despedida e tom de glorificação, porque o tema da crucificação e morte em João ocupa no seu Evangelho um tema central. Para o evangelista João, a crucificação e morte de Jesus é também o da sua glorificação. Então, nesse sentido, caros irmãos, queridas irmãs, a morte de Jesus e sua ressurreição estão intimamente ligadas. Diz de uma mesma realidade, a manifestação da glória do Pai.
Então Jesus, chamando os discípulos de filhinhos, diz que ainda por pouco tempo vai estar com ele. Depois da ressurreição, volta ao Pai, de onde veio e para onde retorna. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos a graça de Deus da perseverança, mesmo diante do medo, da derrota, da morte e da perseguição. Então, a fé é vivida também, sobretudo, nas adversidades da vida. É uma esperança contra toda e qualquer esperança. Que Deus nos ajude, a fim de que, movidos pelo mistério de sua paixão, morte e ressurreição, sejamos convertidos a partir da sua pessoa. Portanto, vejamos que Jesus percorria sua missão e, ao mesmo tempo, sabendo que iria ser traído por Judas e que Pedro negaria, não desanimava diante da perspectiva de que seria abandonado por seu servo. Ele tinha consciência de que viera ao mundo para viver aquele momento e nele o Pai seria glorificado. Amados irmãos, queridas irmãs, a glória de Deus ia se manifestar-se a partir do seu sofrimento. Por isso Jesus tentava antecipar para os seus discípulos o mistério que logo mais iria ser desvendado. Então os discípulos, no entanto, não entendiam os seus sinais e tiravam conclusões precipitadas sobre os muitos aspectos, inclusive de quem iria traí-lo, somente pela aparência. Tendo esse quadro como pano de fundo e fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal, amados irmãos, queridas irmãs, poderemos assim observar que dentro do conjunto das ações humanas sempre existirá alguém que poderá trair, alguém que poderá negar, que poderá assim usurpar. Por isso, quando estivermos servindo a Deus, precisamos nos policiar e estar atentos e atentas para que a nossa fraqueza não nos imponha o papel de desaliar e, sobretudo, um papel de traidores. Todos nós, amados irmãos, queridas irmãs, temos dificuldade de perceber os sinais de Deus e por isso mesmo, muitas vezes, nós olhamos mais as aparências e julgamos os outros sem nos aperceber que também somos capazes de trair e de ser desleais a Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, na maioria das vezes, não nos consideramos responsáveis pelas coisas que não dão certo. Todavia, o Senhor, que conhece os nossos corações, tem conhecimento de quando haveremos de traí-lo e de negá-lo, mas também tem conhecimento de quando nós podemos glorificá-lo, quando cumprimos com a nossa missão. Há momentos em que agimos como Pedro, em outros momentos somos como Judas. Portanto, peçamos ao Senhor a graça para que, pelo nosso testemunho, sejamos como João, o discípulo amado, que se recostava no peito de Jesus, a quem o Mestre confidenciava os seus segredos, a fim de que não estejamos entre os fiéis, os infiéis. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, alguma vez você teve consciência de que traiu a Deus? O que você entende por trair a Deus? Você entende o fato de que Jesus glorificou o Pai pelo martírio, pelo sofrimento? Você seria capaz de abraçar o sofrimento para que Deus seja glorificado? Já aconteceu isso alguma vez com você? Repita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Peçamos ao Pai para nos fazermos livres e, sobretudo, nos fazermos viver em sintonia com Jesus, de modo que os nossos preconceitos não venham a influenciar a nossa adesão a esse Jesus ressuscitado e glorificado, esse Jesus que glorifica ao Pai através do seu martírio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.